Olá, bom dia. Meu nome é Johnson, sou professor de História, sou formado em História, licenciado em História, mestre em História pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorando em História também pela mesma universidade. Hoje eu atuo como professor no Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Bambuí, ministrando a disciplina de História, e nós vamos estudar hoje uma disciplina muito importante chamada História da Educação, por curso de licenciatura em computação. O plano de ensino ele pretende percorrer a história da educação durante todo o percurso da humanidade. Por ser um período muito longo, a gente não vai dar conta de ver com abrangência todo o percurso, com minúcia, todo o percurso da história da educação, mas vamos dar ênfase a alguns conceitos importantes, a importância de entender o contexto histórico, como foram criadas algumas instituições escolares, alguns métodos de ensino, para a gente perceber qual a importância de entender a história da educação para um curso que pretende ser uma licenciatura. Pois bem, qual a importância de se entender? Qual a importância de se entender a história da educação na humanidade? Por que aprender sobre o ensino, as formas de ensino que existem? Sobretudo porque a humanidade ela se desenvolve, ela percorre a partir de uma transmissão de conhecimento, a partir do desenvolvimento do saber e as formas de transmissão do conhecimento. A escola é uma delas, mas existem várias formas. Então a gente percebe que através da educação, gerações e gerações foram capazes de transmitir conhecimento, reelaborar conhecimento, produzir conhecimento, criar e inovar a partir do que lhe foi transmitido. E aí a gente tem acesso à cultura, à educação. E é importante saber também que esse processo de ensino está entremeado, ele está perpassado pelas relações de poder, pelas ideias de classe, de quem pode aprender, quem não pode aprender, como o ensino foi negado a algumas pessoas durante a humanidade, quando algumas pessoas só podiam ler e outras não. As outras formas de transmissão dos saberes que não passa pela escrita, passa pela oralidade e entre outras coisas. Portanto, entender sobre a história da educação, como o slide propõe, é entender sobre como a humanidade construiu as suas formas de saber e foi construindo as suas divisões sociais, suas organizações sociais, e como elaborou a forma de transmissão desse saber que foi construído ao longo do tempo, sempre tendo como perspectiva que isso está relacionado aos contextos históricos, como a humanidade vivia no período, como ela aprendeu no período, como as sociedades se dividiram no período, às vezes negando o saber a algumas pessoas, às vezes tendo mais abrangência, e a gente vai entender como isso foi construído em cada tempo, em cada período. Pois bem, portanto, a disciplina ela tem como objetivo, como nós já mencionamos, estabelecer a partir de alguns períodos como a história da educação se dá ao longo do tempo, refletir sobre a constituição da história da educação, compreender a importância da história da educação para a formação do professor, conhecer os conceitos básicos, concepções, objetivos e fonte da história. E aqui a gente precisa de entender uma coisa muito importante. Qual é a relação da história com a educação? Será que são disciplinas que não têm nada a ver uma com a outra? Será que não tem nada a ver? Eu já nasço professor, não preciso saber como os outros professores ensinavam, não preciso saber como os professores lá no início da história do Brasil ensinavam ou abordavam a educação dos colonizados. Será que isso não é importante para mim? Então, já adianto para vocês que isso é de suma importância, sim, porque a história não é como um passado morto que está lá preso no passado e a gente vai classificando ela e aprendendo só para saber como algo que ocorreu no passado aconteceu. Mas a história ela é viva, ela pulsa. Alguns métodos de ensino
tradicionais, por exemplo, lá do período da colonização, ainda estão vigentes, e isso é importante para a nossa formação. Então, o principal objetivo dessa disciplina é entender como a história, junto com a educação, faz parte do que nós somos enquanto professores, o que nós vamos formar enquanto professores, sobretudo entender as maneiras como superar alguns métodos que já não são adequados para nosso tempo, mas a gente reproduz, e para isso é preciso aprender um pouco sobre a história da educação. Como eu havia falado, a história não está presa no passado como se fosse um antiquário, e é como se o passado estivesse pulsando ainda nos períodos atuais. É como se ele não estivesse morto, mas ele vai se desdobrando. Isso acontece com a educação também. E em várias formas do ensino e da educação, desde a cadeira, como nós posicionamos a cadeira, desde a maneira como nós escrevemos no quadro, a maneira como nós falamos os alunos, as palavras e os conceitos que nós falamos aos alunos, a maneira como nós organizamos a nossa aula, tem um resquício do passado, tem uma forma de resquício do passado, e é importante a gente aprender isso porque às vezes a gente reproduz formas de ensino que foram criadas para determinar formas de segregação no ensino ou formas de autoritarismo no ensino que hoje, com a educação democrática, a gente sabe que não são mais viáveis. Portanto, o presente se enraiza no passado e se projeta no futuro, como diria Saviani, e a educação não é um destino, mas uma construção social, e que renova o sentido na ação cotidiana de cada educador. Portanto, a educação ela é uma construção, e para ela ser construída a gente precisa saber como ela foi construída pelas pessoas que vieram antes de nós e como a gente precisa construir hoje. Aí eu abro um parênteses para dizer o seguinte, nós estamos vivendo em um período em que a educação é fundamental para a construção do ser, para a construção do país em que nós estamos vivendo, e muito desses projetos de ensino, muito dos planejamentos de ensino são pautados em atitudes políticas e em perspectivas do contexto histórico em que nós vivemos. Fazer as leituras desses contextos históricos e desses projetos políticos de ensino a partir do passado é de suma importância para o professor que você vai se tornar, para o professor que você quer se tornar, sobretudo se você quer construir uma educação que seja mais libertadora, uma educação que seja menos reprodutora, como diria o Paulo Freire, que não seja bancária, mas que você aprenda ao ensinar. Como eu havia falado, onde reside a história da educação? Ela está só no estudo sequencial de como era a escola no passado, como eram os professores do passado? Não. A história da educação está no livro que você usa, no currículo que você adota, no projeto político-pedagógico que você adota na sua escola, no vestuário que os alunos vão para a escola, na forma como os alunos se conduzem ou como o professor se conduz dentro da sala de aula. Então a história do ensino, a história da educação está na história do ensino, na história do livro e da leitura, a história dos manuais didáticos. Vamos tomar, por exemplo, há pouco tempo atrás, nos livros didáticos da história ou nos outros livros, nós não tínhamos, por exemplo, a história da cultura afro-brasileira e indígena. Poucos negros ou poucas histórias dos negros, dos heróis negros, do protagonismo dos negros ou dos indígenas não aparecia nos livros didáticos. Mas a partir de um desenvolvimento de lutas sociais, a partir de 2003, a partir da Lei 10.639 de 2003, mudou-se uma perspectiva de ensino e a história e vida, a cultura dos negros e dos africanos começaram a aparecer nos livros didáticos. Então,
os manuais didáticos, os livros didáticos, contam um pouco sobre a história do Brasil e o ensino no Brasil e como nós, durante muito tempo, tivemos um ensino que foi lacunar, porque não falou uma parte importante do público e do povo brasileiro. Então, a história da educação está nos manuais didáticos, nas histórias da criança, na história da educação das mulheres, a história da adolescência ou dos jovens, a história dos impressos de educação e do ensino, a história das instituições de ensino. É importante para a gente se tornar um professor perceber a história que está dentro da sua escola. Por exemplo, a organização das salas e das cadeiras, como eu havia mencionado. Isso faz parte da história. Porque nós não aprendemos, por exemplo, em espaços mais abertos ou em espaços circulares. E os alunos são colocados quase sempre em fileiras, olhando para a nuca do colega, ou nós estamos aqui como o professor estar na frente do aluno, como se fosse o único que possa estar ali na frente numa posição de autoridade. Isso faz parte de um método de ensino da educação tradicional, em que o aluno tinha que apenas ouvir e perceber e anotar o que o professor estava falando, uma posição de hierarquia entre o professor e o aluno, numa concepção em que em círculo, hoje nós temos a percepção que em círculo você olha mais diretamente para o aluno e dialoga melhor com todos os alunos, mas anteriormente, na educação tradicional, não havia essa necessidade de dialogar com o aluno, portanto, eles estavam enfileirados como se fossem sujeitos máquinas que tinham que ouvir apenas o que o professor fala. Então, a organização da escola em celas, remetendo à forma de organização dos hospitais e da cadeia, também tem uma vinculação com o ensino que era mais aprisionado, mais fechado e menos dialógico. Então, as instituições, os prédios de ensino, nos ensinam também como era o ensino no Brasil. A história das ideias pedagógicas, como as ideias pedagógicas foram se transformando, foram sendo construídas, como os conceitos e os paradigmas do ensino foram mudando ao longo do tempo, o que tem a ver essas mudanças de pensamento, quais são as mudanças que ocorreram no período que foram mudando essas mudanças de paradigmas. A história dos sistemas escolares, como eram organizadas as escolas, se elas eram escolas mais democráticas ou não, inclusivas ou não. A história das disciplinas escolares, as disciplinas que existiam durante o período deixaram de existir, tornaram a existir. Por exemplo, a gente pode citar o período da ditadura militar, em que história e sociologia era uma disciplina só. Depois do período de redemocratização, elas se tornaram disciplinas separadas, porque a gente entendeu que era preciso reservar a autonomia de cada de cada abordagem da história, da sociologia, a história da universidade, as histórias das práticas educativas não escolares, sobretudo a história dos currículos, o que era ensinado, dentre muitos outros. Então, o que nós estamos falando com esse exemplo? É que em cada aspecto dele tem uma mudança histórica muito importante, uma mudança social que refletiu na forma de ensino, na forma como nós organizamos a escola, na forma como o ensino de modo geral foi organizado. A gente precisa saber disso, a gente precisa compreender disso, porque é aí que se constrói a nossa forma e a nossa prática como professor, é aí que se constrói as formas como nós vamos se tornar um docente e como nós iremos dialogar com os alunos. Trazendo para o campo da licenciatura em computação, a gente pode utilizar, por exemplo, as tecnologias que foram utilizadas ao longo do tempo do ensino. E a gente sabe que o conceito de tecnologia é muito amplo. A gente pode entender os manuais didáticos, os livros didáticos como uma tecnologia de ensino. Em certos períodos, vamos pensar aí um pouco
nas gerações anteriores a nós, pergunte ao seu pai, ao seu avô, que material didático que ele tinha para estudar. Será que ele usava cadernos, comprava cadernos? Será que ele tinha vários livros? Ou ele colocava um caderninho numa sacola de pão e ia para a escola? Qual é a forma em que material didático esse professor ensinava? Se ele apresentava, por exemplo, vídeos, se ele apresentava outros textos, outros livros, como é que era a forma de ensinar? Ao longo do tempo, vem ensinando na sua formação, em que recursos que tinha, se você só tinha o livro didático, se você tinha acesso à internet dentro da sala, se você tinha acesso ao computador ou não, ou era só o livro, se você tinha vários livros de várias disciplinas. Agora pense em seus filhos ou na geração que irá inovar, quais são os vários recursos que ele tem para o processo de aprendizagem, se ele tem internet, se usa vídeo, se usa livro, e quais as formas que todos esses recursos, todas essas tecnologias ao longo do tempo influem no ensino. É um ensino mais democrático, já que nós podemos usar smartphones para dar aula, ou não? Quais são as relações que existem? Tudo isso é compreendido dentro da história, a partir da história, relacionando história e educação. E aí a gente fala tanto de história, é preciso entender quais são os métodos e quais são as abordagens da história para a gente relacionar a história do ensino com a educação. Para isso, para a gente compreender isso, eu trouxe para vocês um documento muito importante. Ele se tornou um documento bem famoso. É um contrato de uma professora de 1923 e nós vamos dar uma pequena lida para a gente ir, a partir da leitura desse documento, compreender como a história nos permite entender o ensino. Pois bem, esse é um contrato de professores de 1923 e ele diz mais ou menos assim: este é um acordo entre a senhorita, o espaço em branco para o nome da professora, e o Conselho da Educação da escola, lógico o nome da escola, pelo qual a senhorita se compromete a dar aulas durante o período de 8 meses, a partir de 1º de setembro de 1923. O Conselho de Educação se compromete a pagar à senhorita a quantia de R$ 75 mensais. E aí vem abaixo listando as obrigações e algumas formas de conduta que a professora tem que ter. A senhorita se compromete a não se casar, e este contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora se casar, não andar na companhia de homens, ficar na sua casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã, a não ser que seja para atender a função escolar, não passar pela sorveteria no centro da cidade, não abandonar a cidade sob nenhum pretexto sem permissão do presidente do Conselho de Delegados, não fumar cigarros, esse contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora for encontrada fumando, não beber cerveja, vinho ou uísque, esse contrato ficará automaticamente anulado e sem efeito se a professora for encontrada bebendo cerveja, vinho ou uísque. E, por fim, não viajar em carruagem ou automóvel com qualquer homem, exceto seu irmão e seu pai. Esse contrato é um contrato de 1923, é um documento que você pode achar ele na internet. Caso você queira ler sobre isso, é um artigo de uma professora que trata sobre história do ensino. Para que eu trouxe ele? Perceba que em 1923, as condições de liberdade para o ensino ou as formas de conduta estavam vinculadas à sociedade, que era uma sociedade que tinha características vinculadas com a autoridade masculina, o controle masculino. As professoras estavam muito vinculadas à concepção de tia, a concepção de que a professora a mulher que se tornava professora é aquela que não pôde se casar, por isso a tia que não se casou, e já que quando a mulher se casava, a profissão dela se resumia ao lar de dona de casa,
E aí ele está permeado por uma série de condutas machistas que controla a vida pessoal da professora. E aí imagina, se o contrato estabelecia forma de conduta a partir de uma moralidade da época sobre a professora sair ou não, viajar ou não, sem a companhia de homens, imagina a autonomia que essa professora tinha dentro em sala de aula. Então nós estamos falando de um período em que a escola está perpassada por uma porção de conceitos, preconceitos, machismo e controle do mundo masculino, e a escola é perpassada por isso. Qual a importância desse documento? Primeiro, entender como o ensino era feito no período de 1923 e o que as professoras eram submetidas no período, mas entender, por exemplo, que a escola não está isenta de propagar atitudes muito ruins, que nós consideramos muito ruins nos dias atuais, e que nós temos poucas décadas de 1923 para cá, e que a escola hoje também não está isenta de reproduzir algumas atitudes preconceituosas e machistas do passado. Percebemos que, a partir desse documento, a gente entende que não eram todas as pessoas que se tornavam professores, e as professoras estão vinculadas, sobretudo, a uma concepção de ensino muito restrita, e a maioria do público que ensinava, dos profissionais que ensinavam, estavam vinculados a uma mulher que não se encaixou em um determinado padrão na sociedade, e era preciso dar uma função a ela. Anteriormente a isso, as mulheres que não se casavam iam para o convento, participavam das atividades religiosas. Agora nós estamos no início do processo de modernização, e essa sociedade incutiu outra atividade para essa mulher que não se casa, que não cumpre a função de dona de lar, dentro de uma perspectiva machista de sociedade, que agora ela vai ser professora, muito vinculado, portanto, à noção de tia, a tia que não se casou e pode atuar como professora. Vale entender também que em 1923 o índice de analfabetismo era muito grande, e essas professoras não eram geralmente mulheres que pertenciam a sociedades de alta classe e tinham uma educação mais primorosa, por isso podia se tornar professora, sobretudo professoras do primário. Portanto, quando a gente reproduz no ensino primário, nos dias atuais, os alunos falam tia, essa imagem não surge do nada. Ela surge de um passado e que é reproduzido até os dias atuais, assim como o machismo que se é revelado a partir do contrato de trabalho tem alguns resquícios que se reproduzem dentro da sala de aula ou nas hierarquias escolares. A gente precisa entender isso para construir uma outra forma de educação que não reproduza mais esse passado. Então, entender como a história trabalha. Perceba que eu li o documento, li o período, li as normas, entendi o contexto, a partir daí estabeleci conclusões. Na história da educação, a gente vai entender os contextos com que o ensino foi criado, os contratos de trabalho foram criados, os currículos foram criados, como os homens pensavam no período, como isso foi elaborado em conjunto, em que perspectiva de educação. Aí a gente vai entender que durante muito tempo acesso à educação a várias pessoas foram negados, ou a forma de aprendizagem para algumas regiões era de uma forma e a forma de aprendizagem para outras regiões era de outra forma. A gente pode estabelecer um exemplo muito palpável para nós. Se você for em algumas escolas de zona rural, ainda hoje você vai ter lá formas de ensino que são, pela falta de profissionais, pela falta de estrutura, alunos de várias séries num mesmo espaço com um único professor, e enquanto você for para algumas cidades urbanas, você vai ter uma arquitetura da escola bem construída, bem mais diversificada. Isso tudo tem a ver como
as forças sociais, as forças políticas se movem para construir o ensino em cada região. Entender em história, o ensino da história é fazer esses processos que nós fizemos com um documento histórico ali e que eu estou falando para vocês. Entender o contexto, as formas de pensar, as forças políticas, o que os homens pensavam no período, o que é que a sociedade pensava no período, para a gente entender como o ensino foi estabelecido e como isso reverbera nos dias atuais. Então, entendendo como se deu e qual a importância da história para o ensino e como ele dialoga com o ensino, nós vamos discutir a partir daí outras questões. Como se deu o ensino em vários períodos da história da humanidade. Sobretudo, aqui eu já adianto falando para vocês que a gente não dá conta de ver de modo minucioso todos os períodos históricos, porque são períodos muito longos, a gente tem um curto período, não dá para sintetizar ou sem ser incorreto, sem cair em erro. Nós vamos fazer, a partir disso, estabelecer formas de abordagem para que esse período seja ensinado, a gente aprenda os principais conceitos, as principais formas, o que é importante para a sua formação. E aí, na sala de aula, a gente vai lançar para vocês lá os links ou livros e textos em que você possa aprofundar, esmiuçar esses vários períodos históricos. Então, a gente vai começar desde o período da antiguidade até da história da humanidade, passando pelas civilizações antigas, pelas civilizações africanas, pela Mesopotâmia, pelo Egito, pela Grécia, como se deu o ensino nesse período, pelo período medieval, pelo período da modernidade. Depois nós vamos passar pela história do Brasil, como se deu a construção da formação do ensino no Brasil, desde o processo de colonização, desde os métodos dos jesuítas até os dias atuais. E vale salientar para vocês que essa não é um período que nós vamos ver com minúcias, porque precisaria de uma carga horária bem maior e mais tempo, mas a gente vai indicar caminhos para que você possa aprofundar lá no ambiente virtual, que você possa aprofundar, caso queira, nesses outros aspectos que vai ser deixado de lado. A educação na antiguidade, eu começo salientando porque quando a gente vai entender a história do ensino, a gente acha que o conhecimento ele nasceu no mundo grego. A partir dos gregos que nós começamos a criar poesia, começaram a criar retórica, começamos a criar as formas de ensino, de filosofias, de poéticas, e esquecemos dos outros períodos históricos. E aí é importante salientar que quase todo conhecimento científico, religioso e filosófico da Grécia Antiga teve origem no Egito. E aí a maioria das pessoas esquece que o Egito é um país que está no continente africano. Portanto, a maioria das formas de conhecimento surgiram na África, que é o berço da civilização. Não esquecemos disso. Para isso, a gente tem que ter também uma concepção de educação um pouco mais abrangente, não vinculado apenas à instituição da escola, do ensino escolar, mas uma educação que é permeada por outras concepções, em que ela se dá em todo o espaço da sociedade. E a gente percebe que essa é uma sociedade que ainda não dividiu as instâncias do mundo religioso, do mundo político ou do mundo do conhecimento separado em caixas, e tudo isso é vivenciado de uma forma em conjunto. Então, ao mesmo tempo que eu ensino religião, eu ensino também trabalho, técnicas do trabalho. Ao mesmo tempo que se ensinava técnicas do trabalho, eu estou ensinando conhecimento filosófico para a vida. E é lógico que existem as formas de conhecimento que são propagadas aí, são outras, não são estabelecidas pelo ensino dogmático ou escolar, ou nem sempre pela escrita. A oralidade é muito importante nesse tipo de sociedade, mas não significa que essa sociedade era isenta, usava apenas da oralidade, mas existem outras formas de reprodução do conhecimento. Nós temos, por exemplo, também
Então, nós estávamos falando, por exemplo, de sistema de medidas e de conhecimentos que a gente acha que surgiram na Grécia, mas que existem outras formas de conhecimento da matemática, da astrologia, que é anterior à Grécia, que a Grécia aprendeu desse período. Nós podemos falar, por exemplo, do bastão de Xangô, que é um sistema de medida que existia no mundo africano desde o período da Antiguidade, o primeiro sistema de medidas, e a gente não conhece e acha que a matemática, a astrologia, a ciência, a medicina é um conhecimento estabelecido a partir do mundo grego ou a partir do mundo ocidental. Para que eu estou falando isso para vocês? Para a gente começar a perceber que a educação, apesar de usar outros métodos que não seja a escolarização ou a escrita, ela existe como forma de transmissão do saber, de conhecimento do mundo ou concepção do mundo, desde as civilizações que se construíram na antiguidade, que vai a partir das primeiras sociedades africanas, as primeiras comunidades, como eu falei do exemplo do Egito, mas de outros países, como na região do mundo árabe, do mundo asiático hoje, na região da Mesopotâmia, em outros períodos, que vai para além do mundo ocidental ou do mundo grego-romano, que a gente começa a aprender as primeiras formas de ensino. Então é preciso ter, sobretudo, uma forma de concepção do conhecimento que seja mais ampla, uma concepção da educação que seja mais ampla, que dá conta de perceber que a educação vai além da criação das primeiras salas, as primeiras escolas, e ela é feita, sobretudo, na sociedade, dentro da vivência dos homens em sociedade. Qual a importância disso, por exemplo, para o ensino na atualidade? Entender que o professor ou a escola, não só ela é responsável pela educação das crianças, dos cidadãos e dos filhos, mas que ensinar é uma responsabilidade de toda a sociedade, dos pais, das tias, dos avós, do Estado, sobretudo, e que isso deve ser feito a todo instante. Sobretudo também, acho que de suma importância, não separar as instâncias do saber, de que a religiosidade ensina, o trabalho ensina, o campo ensina, a cidade ensina, a vivência com os homens ensina. E a escola não é o único lugar de produção do conhecimento. Então, o bastão de Xangô é um exemplo que a gente pode entender de como o conhecimento vai além do mundo grego, da poética, da retórica do mundo grego. Mas já que nós falamos do mundo grego, da antiguidade clássica, é importante nós ressaltarmos esse período como um processo para a gente entender o processo de construção da história do ensino, porque é a partir daí que começa a se construir as primeiras metodologias de ensino, sobretudo um processo, uma metodologia de ensino que é muito importante para nós, que é a educação dialógica. E aí a gente precisa lembrar de Sócrates, no ato de perguntar, inquirir, ouvir, que é surgido no mundo grego, não apenas falar, é um período que está na antiguidade, mas está presente nos dias atuais. Nós, na história do Brasil, demoramos muito tempo para entender que a educação, o professor ou qualquer pessoa que esteja ensinando, precisa ouvir e não só falar. Porque o ato de ouvir, dialogar e perguntar também é um processo de aprendizagem. Veja bem, isso nós não inventamos no século XXI ou no século XX, existe desde a antiguidade, desde o período grego. Então, na antiguidade clássica, a educação na Grécia Antiga é considerada o berço da civilização, com ressalvas, lembro que eu falei para vocês, do mundo africano, do mundo da Mesopotâmia, do mundo asiático, que existem outras formas de ensino. Deu-se mais a oportunidade para o desenvolvimento individual. Em consequência dessa característica, surgiu um novo conceito de educação, que ainda hoje é denominada de liberal, a educação digna do homem livre, que o habilita a tirar proveito de sua liberdade ou dela de fazer uso, no sentido de que o próprio aluno pode construir o seu saber. Na educação grega ressaltava-se o conceito de liberdade política no Estado. Nós tínhamos as cidades-estado, então os cidadãos eram livres para construir a sua forma de saber e de ensino.
como falar isso, defender isso, a ideia de que a educação é a preparação para a cidadania, a ideia do desenvolvimento intelectual da personalidade, do amor ao saber pelo saber, a filosofia, e o conceito de homem quando sendo primariamente um ser racional. E aí a gente precisa lembrar, apesar de todo esse processo de desenvolvimento da racionalidade, da construção do saber, do individual, da formação da personalidade do cidadão a partir da educação, e que a gente reitera muito hoje, estabelecendo uma comparação, embora a cidadania na Grécia e no período atual seja diferente, de que a educação é fundamental para a formação do ser cidadão, não apenas para aprender conteúdo, e que isso ele faz de forma racional e tendo respeito à individualidade do ser. Isso é uma das propostas do mundo grego, mas a gente precisa fazer uma ressalva de que essa educação é oferecida para entender uma sociedade aristocrática separada entre dominantes e dominados, que não é todas as pessoas que podem aprender a ler, ou podem aprender a escrever, ou podem construir conhecimento. Algumas pessoas são restritas a isso. Mulheres, estrangeiros, escravos. Então, entenda que é importante a gente saber o uso da racionalidade, o método da escola grega, mas é preciso conhecer e saber que há pessoas que eram negadas o ensino nesse período, e aí voltamos ao assunto, existem alguns seres que não eram dignos de conhecer. Nós vamos ver mais para frente, na próxima aula, no período medieval, de que havia algumas formas de ensino, a catequese ou a missa era uma forma de ensinar, e alguns padres viravam as costas e falavam em latim, porque não era dado àquele povo a dignidade de saber ou conhecer. Então, em todos os períodos históricos, nós vamos perceber que há pessoas que são negadas o saber. Para concluir, a gente sabe que, apesar de a educação na Grécia é importante para a gente entender a forma de racionalidade, a forma de diálogo, como eu falei para vocês, que várias pessoas eram negadas a esse conhecimento. Então, nós passamos nessa aula por um processo de dizer qual a importância do ensino, qual a importância de saber a história do ensino, a história da educação, as maneiras como a gente constrói o entendimento dessa história da educação, as abordagens que a história tem para isso, as formas que a história tem para isso. Aprendemos um pouco sobre a história da antiguidade, um pouco sobre como as civilizações antigas conduziam o ensino. Aprendemos um pouco como a Grécia, o mundo grego clássico, estabeleceu as formas de ensino. Agora nós iremos fazer uma atividade que reflete sobre isso que nós discutimos aqui. E eu vou ler a questão para vocês, para a gente resolver juntos, que vocês resolvam daí, depois a gente dialoga e corrige ela aqui. Então a questão diz mais ou menos o seguinte: o discente, você aí do lado, irá rememorar, lembrar sobre as várias metodologias de ensino dos seus professores, refletir se eram mais tradicionais, se usavam a memorização e a exposição verbal, ou mais dialógica e interativa. Após a rememorização, o discente irá discorrer, falar sobre como tais metodologias influíram em sua formação e sobre a importância de entender os paradigmas de ensino ao longo da história. Então vamos lembrar nessa questão quais os professores que vocês utilizaram, quais os métodos que eles utilizaram para te ensinar, se ele usava mais um método de que você tinha que decorar ou escrever muito, se ele era mais rigoroso, se deixava a escola participar, não, ou se havia uma forma de diálogo entre você e o seu professor, como você é, se você já atua como professor, como você é na forma de ensinar, se você reproduz os seus professores de antigamente, ou você está criando outros meios, como isso influiu no professor que você está sendo e que você irá se tornar, e quais as formas de conceitos, de conhecimento que foram estabelecidos nesse período que tem uma influência sobre a formação desses professores e na sua. Então, para responder à questão, é importante a gente saber que todos esses professores
passaram por um processo de formação, de acordo com um período histórico, de acordo com um pensamento político, e cada um deles reproduziu na sua forma de ensinar o seu tempo. Existem alguns professores, vamos dar o exemplo, o professor que vos fala, no meu tempo de educação fundamental eu tive professores que ensinava ao processo de alfabetização de modo bem dogmático, usando figuras que não tinham contexto com a realidade que nós estávamos vivendo. E ao dar aula eu me percebi reproduzindo formas de ensino que esse professor falava e precisei recuperar, repensar qual o período que esse professor estava vivendo e qual a concepção de educação que havia existido ali, para perceber que esse professor, além de me ensinar, ele formou o profissional que eu também sou. Precisei refletir sobre a história da educação, sobre isso. E a gente vai, nesse exercício, entender que todos os professores que passaram pelas nossas vidas reproduziam um contexto histórico, uma forma, uma concepção de ensino da história durante um longo período e que eles contribuíram para o seu processo de formação. E o exercício tende a você fazer esse exercício de rememorização, de reflexão sobre sua formação, não só agora, mas sua formação desde o período em que você ensinava, que você estudava no primário. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, procurem o tutor ou me procurem nas salas virtuais ou através do e-mail. Nas próximas aulas nós iremos falar sobre a educação no período medieval, a educação no período moderno. A partir daí nós vamos passar para a educação, a história da educação no Brasil, sempre estabelecendo essas formas de reflexão e raciocínio de relação entre história e a atualidade, como isso pode influir nos períodos atuais. Muito obrigado e boa aula.